Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente no conflito da Ucrânia. E hoje temos que falar de um grande número de coisas, como podem ver pela quantidade de símbolos que estão colocados no mapa. Vamos falar de uma grande quantidade de avanços que se concentram ao longo da região de Donetsk. Avanços muito importantes durante estas últimas horas que têm a ver com zonas da frente que comentamos bastante neste último tempo. Os russos lançaram o que é provavelmente um dos maiores ataques da história deste conflito, enquanto que a Ucrânia não ficou para trás e também lançou um ataque bastante chamativo. Vamos comentar sobre isso. Também é necessário falar de certas declarações e certas informações que têm surgido durante este último tempo em relação ao papel dos Estados Unidos no meio deste conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, acompanhem este canal regularmente, se gostam do conteúdo, e se ainda não se inscreveram, cliquem nesse botão de inscrição. Seria uma ajuda tremenda para mim. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos diretamente ao que é a linha de contato. E como de costume, vamos começar mais ao sul e vamos encerrar com os avanços que estão acontecendo mais ao norte. Mas como acabamos de comentar, esses avanços das últimas horas se concentram todos na região de Donetsk. E bem, para começar, vamos para esta zona onde Donetsk e Zaporizhia quase se juntam. Esta zona fronteiriça onde, bem, nós, há algumas semanas, vínhamos falando sobre o que estavam sendo os avanços russos contra Selem-Polier e Novopil, onde primeiro se viu uma ruptura nessa direção, se viu como ambas as localidades começaram a ser cercadas, e eventualmente ambos os povoados, tanto Selem-Polier quanto Novopil, caíram sob controle russo. O que ocorreu durante estas últimas horas? Fontes como o canal Deep reportam que o exército russo conseguiu avançar um pouco mais desde Novopil, capturando vários quilômetros quadrados e se aproximando da fronteira de Donetsk com a região de Zaporizhia. Mais ao norte, os russos também avançaram ao norte de Vilnipoli, capturando diversas posições, e creio eu, uma granja, se não me engano, que se encontra ao norte dessa localidade, a partir de onde os russos, nesta direção, vão se aproximando da localidade de Shevchenko, que ainda está relativamente longe, mas estão ocorrendo novos avanços nessa direção. E aqui é onde acontece o mais interessante neste setor das últimas horas, ou pelo menos nas últimas horas, que tem a ver com as localidades de Fedorivka e com a localidade de Komar. Para contextualizar um pouco, falamos muito de Komar nestes últimos meses. No início, quando os russos conseguiram capturar a localidade de Velika Novozilka, começaram a avançar para o norte, com avanços bastante constantes, várias capturas, onde parecia que o objetivo russo era a localidade de Komar. Eventualmente, os avanços russos começaram a desacelerar e, por muito tempo, não se viu mais movimento. Mas depois esses avanços foram retomados e se viu como os russos conseguiram capturar localidades como Skudny, Nefedivka e Vezele, ficando a dúvida se os russos, a partir de Vezele, iriam começar a atacar a localidade de Fedorivka. Mas aí, novamente, a frente se paralisou por muito tempo, e isso não ocorreu. Depois, começaram a se desenvolver outros avanços a partir do leste, onde os russos conseguiram, desde Bagatir e Rosliv, chegar à localidade de Odradny, capturá-la, e a partir daí, começaram a lançar diferentes ataques ao leste de Komar, ao longo de diferentes posições em espaço aberto. Avanços que depois foram contra-atacados pelo exército ucraniano e anulados. Comentamos aqui que talvez isso se dava pelo fato de que, às vezes, é muito complicado avançar em campo aberto e que, bem, isso mostrava que os russos ainda tinham a intenção de capturar ou pelo menos atacar Komar, mas a partir do leste isso não estava sendo muito efetivo. Agora, o que aconteceu nessas últimas horas? O exército russo parece ter capturado grande parte da localidade de Fedorivka e, segundo imagens que têm sido geolocalizadas, a localidade de Fedorivka, e segundo uma grande quantidade de imagens que têm sido geolocalizadas, os russos conseguiram finalmente entrar em Komar. Isso não se sustenta apenas por imagens, mas também está sendo reportado por diferentes fontes, inclusive fontes pró-ucranianas. Assim, parece que, finalmente, os russos conseguiram obter essa ruptura em direção a Komar.
pela qual estiveram tanto tempo trabalhando. E o chamativo é que Fedorivka caiu relativamente rápido, considerando que esta localidade tinha funcionado, ou tinha se apresentado, por assim dizer, como uma espécie de ponto que os russos não estavam conseguindo cruzar. Eventualmente, isso aconteceu. Fedorivka está quase completamente sob controle russo, e além disso, os russos conseguiram finalmente entrar em Komar, onde supostamente agora mesmo estão ocorrendo combates. E claro, como vínhamos comentando durante todo este tempo, parece que Komar é o próximo ponto defensivo importante, ou central, por assim dizer, que o exército ucraniano tem nesta zona, além do que foi a batalha por Velika Novosilka e anteriormente o que foram batalhas, por exemplo, por lugares como Urozaine e Staromayorsk, que, bem, como sabemos, durante o ano de 2023 houve batalhas importantes por esse setor, primeiro para a Ucrânia, depois, em 2024, para os russos. E agora, resta ver o que acontece com Komar. O primeiro questionamento é se os russos conseguirão manter suas posições, se conseguirão consolidar essas posições, ou se sofrerão com o que podem ser diferentes contra-ataques. É sempre preciso ficar atento ao que pode ocorrer ali. E além disso, resta ver se os russos simplesmente manterão essas posições ou se conseguirão expandi-las, se conseguirão continuar avançando e, eventualmente, se conseguirem tomar Komar. Mas esta ruptura, tanto no que são as diferentes defesas, como também na tendência que se vinha observando neste setor, é bastante chamativa e provavelmente vai gerar bastante informação e bastantes coisas que teremos que analisar nesta zona durante o próximo tempo, se tudo continuar igual. Sigamos um pouco mais ao norte, onde, segundo fontes como Ziak Maps, o exército russo conseguiu avançar e capturar grande parte da localidade de Novoserhivka, no que se configura como o sul de toda esta zona que vínhamos comentando, relacionada a Pokrovsk e Kostiantynivka. Este avanço é em direção ao oeste de Pokrovsk, perto do que é a fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk. Um ponto importante, mas de igual maneira, é um avanço chamativo, e veremos se algo surgirá disso. Agora vamos para o leste, onde o exército russo conseguiu avançar vários quilômetros quadrados, após fechar, melhor dizendo, o que eram certas posições sob controle ucraniano entre Malinivka e Elizavetivka e Mirolyubivka, em todo este setor do oeste de Provsk, do leste de Provsk, sobre o qual tanto falamos. Não sei se lembram de que, primeiro, se viu a ruptura russa em Mirolyubivka, se viu a captura russa de Marinka, se viu a entrada russa em Mirne, que há pouco tempo foi contra-atacada pelo exército ucraniano, e essa localidade caiu novamente sob controle ucraniano. E tinha-se observado que não havia muitos mais avanços russos nesta direção durante uma quantidade importante de tempo, mas isso parece ter mudado um pouco com este último avanço. Tudo indica que, por enquanto, é mais do que nada um avanço posicional, nada muito importante, mas, da mesma forma, devemos estar atentos ao que pode acontecer aqui. E agora, vamos ao que é, pelo menos para mim, o setor mais importante da linha de frente, que é o setor de Konstantinivka. Para contextualizar um pouco, Konstantinivka é uma cidade extremamente importante para a Ucrânia na frente de Donetsk. É um ponto logístico estratégico e, há muito tempo, tem sido um objetivo de longo prazo das forças invasoras russas. Nas últimas semanas, vimos como Konstantinivka vem sendo atacada a partir de 3 direções diferentes. Primeiro, a partir de Chaziv Yar, depois desde Toretsk. Mas, por várias razões, esses eixos de avanço não foram nada contundentes. No caso de Chaziv Yar, trata-se de uma cidade extremamente fortificada, defendida heroicamente pelos ucranianos há mais de um ano. Embora tenham perdido algum território e atualmente grande parte da cidade esteja sob controle russo, a defesa ucraniana continua resistindo bravamente. Já em Toretsk, os russos não conseguiram garantir os flancos da cidade quando a capturaram, o que permitiu que os ucranianos contra-atacassem com sucesso e retomassem partes importantes. Hoje, continuam ocorrendo batalhas dentro da própria cidade, um símbolo claro de que a luta está longe de terminar. Diante da dificuldade de avançar nesses 2 eixos, os russos abriram um novo ponto de ataque em direção a Konstantinivka, vindo do sul. E este eixo tem mostrado avanços relativos,
principalmente se comparado aos demais, com os russos conseguindo capturar uma quantidade considerável de território. Talvez o mais alarmante seja que conseguiram avançar em múltiplas direções ao mesmo tempo, e não apenas ao longo de uma única linha estática. Já falamos anteriormente que nessa região havia um objetivo russo de curto, médio e longo prazo. O de curto prazo era capturar a localidade de Staromykhailivka, que estava se consolidando como um importante ponto defensivo ucraniano. Após cercá-la, os russos conseguiram capturar esse local. Esse objetivo, portanto, foi concluído. A meta de médio prazo continua sendo assegurar os flancos de Toretsk e encerrar completamente os combates naquela área. Já o de longo prazo é conquistar Konstantinivka. Esses dois objetivos ainda estão em curso, mas, pelo menos na minha avaliação, com a conquista de Staromykhailivka, o novo objetivo de curto prazo passa a ser a localidade de Yablonivka. Há uma estrada que passa por todas essas localidades que os russos vêm capturando, como Novopokrovsk, Botanity, Novonativka, entre outras. E essa estrada leva diretamente ao sul de Konstantinivka. Para continuar avançando por essa rota, os russos precisam tomar Yablonivka. Além disso, a captura dessa localidade pode ser extremamente útil para os invasores caso tentem pressionar Toretsk a partir do oeste. Se esses avanços russos persistirem, podem forçar retiradas em massa no sul e até cortar importantes rotas de abastecimento ucranianas, colocando a Ucrânia sob imensa pressão logística. Mas, como já comentamos, o mais urgente para os russos neste momento é avançar ao longo dessa estrada. E para isso precisam tomar Yablonivka. Já falamos bastante sobre Yablonivka nas últimas semanas. Mas o mais importante agora é que, nas últimas horas, os russos lançaram um avanço direto contra essa localidade. De acordo com várias fontes, já teriam entrado numa parte significativa da vila, capturando vários quilômetros quadrados nos arredores e até mesmo dentro do próprio perímetro urbano de Yablonivka. Além disso, os russos avançaram mais para o sul, em direção a Alexandropil, consolidando sua presença na região. Toda essa informação provém do grupo de análise Ziak Maps e indica que a batalha por Yablonivka já começou de forma aberta e direta. As próximas horas e dias prometem ser críticos nessa região, especialmente se os russos conseguirem consolidar suas posições e continuar sua ofensiva. Uma eventual captura de Yablonivka pelos russos pode ser um ponto de virada negativo para essa parte da frente, principalmente no que diz respeito à defesa de Konstantinivka. Deixando de lado, por agora, a linha de contato e passando ao tema dos ataques de longo alcance, nas últimas horas ocorreram bombardeios de proporções gigantescas. Segundo fontes ucranianas, as forças armadas da Ucrânia já sabiam que esses ataques russos aconteceriam, pois esse tipo de ofensiva não surge do nada. Existem diversos indicadores prévios, como movimentação de aeronaves, satélites, interceptações de comunicações, entre outros sinais de inteligência, que permitem prever ataques iminentes. Foi justamente o que aconteceu. Horas antes da chegada dos mísseis e drones russos, a informação já havia circulado entre os comandos ucranianos. A pergunta, como sempre, era: qual seria a magnitude dessa ofensiva? Segundo os ucranianos, houve uma tentativa de resposta preventiva. Um ataque maciço lançado contra diversas instalações militares russas. As fontes do Kremlin afirmam que a Ucrânia utilizou aproximadamente 150 drones. Uma das alegações mais impactantes é que os ucranianos teriam atacado uma plataforma de lançamento de mísseis Iskander, danificando ou até mesmo destruindo um lançador desses mísseis táticos. Ainda é difícil verificar se essa informação é verdadeira, mas é o que afirmam as fontes ucranianas. De qualquer forma, esse ataque ucraniano, que por si só já foi enorme pela quantidade de drones, acabou ficando pequeno diante da ofensiva russa subsequente. Vamos esclarecer algo. Os números que aparecem nesses relatórios são, quase sempre, exagerados. Tanto o número de drones lançados, quanto o número de drones interceptados. Isso ocorre tanto quando a Ucrânia ataca a Rússia, quanto no sentido oposto. Cada lado tenta se mostrar mais eficiente e menos vulnerável do que realmente é. Dito isso, as fontes ucranianas relatam que os russos lançaram mais de 400 drones Shahed contra território ucraniano. Provavelmente esse número é menor, mas mesmo assim representa uma das maiores, se não a maior,
ofensiva aérea com drones desde o início do conflito. Além disso, foram lançados mais de 40 mísseis, a maioria deles do tipo Iskander. A Ucrânia afirma ter interceptado a grande maioria desses drones e mísseis. Ainda assim, cerca de 40 drones e 10 mísseis teriam atingido seus alvos, segundo fontes ucranianas. Vale reiterar, esses números, tanto os de interceptações quanto os de impactos, devem ser vistos com ceticismo, pois sempre há um certo grau de propaganda envolvido. As informações indicam que 13 cidades ucranianas foram atingidas por essa ofensiva. Os principais alvos foram as cidades de Kiev, Lviv e outras localidades no oeste e centro do país. Diversos tipos de infraestruturas civis e militares foram afetadas. O que mais chama a atenção, porém, é a forma como a Rússia vem aumentando, de maneira constante e significativa, o número de drones utilizados nesses ataques. Mesmo admitindo que os números podem estar inflados, há consenso entre analistas ucranianos e russos de que os ataques estão se intensificando. Fontes ucranianas indicam que, com a criação de novas fábricas russas de produção de drones Shahed, não seria surpreendente que futuramente vejamos ofensivas com 500 drones ou mais. E isso realmente parece provável, caso a tendência atual continue. A estratégia por trás disso é clara: sobrecarregar ao máximo os sistemas de defesa aérea ucranianos, obrigando a Ucrânia a tomar decisões difíceis sobre como, quando e com o que interceptar cada onda de ataque. Além dos tradicionais sistemas de defesa aérea, agora entra em cena também a guerra eletrônica como ferramenta de interceptação de drones, algo que há alguns anos simplesmente não existia, mas que hoje tem papel fundamental na defesa da Ucrânia. Da mesma forma, esta guerra eletrônica ou esses diferentes métodos não conseguem interceptar todos os drones. É aí que a Ucrânia, no passado, utilizou bastante armas curtas para derrubar esses drones, mas também os drones russos, cada vez mais, agora estão operando em uma altitude maior, o que torna isso mais complexo. E aí surge a possibilidade de utilizar defesa antiaérea tradicional, diferentes sistemas. Obviamente, não vão utilizar um sistema Patriot, mas podem utilizar outros sistemas distintos. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes utilizar esses sistemas de defesa antiaérea pode ser mais caro do que o custo de um drone específico. E, bom, os russos podem simplesmente lançar esses ataques com enormes quantidades de drones e simplesmente ir sobrecarregando as defesas antiaéreas ucranianas. E claro, a Ucrânia pode utilizar armas curtas e outros métodos mais baratos para derrubar esses drones, mas, eventualmente, um número considerável, de qualquer maneira, vai acabar impactando. E os danos que esses drones podem causar são bastante significativos. É preciso lembrar que esses drones são bastante baratos em relação ao dano que podem causar. E, bom, isso também se aplica quando a Ucrânia faz esse tipo de ataque. Obviamente, como já comentamos no passado. Mas também há outra assimetria, que é o fato de que os russos têm mais recursos do que os ucranianos. Para os russos, não é a mesma coisa que para os ucranianos. Pode parecer um pouco... não sei se soa um pouco bobo, mas é preciso entender isso como a diferença na capacidade que os russos têm de gastar, de investir em defesa, e a capacidade que os ucranianos têm de fazer o mesmo. Se os russos gastam, por assim dizer, um número fictício, digamos, $1 milhão em um ataque, e causam $1 milhão em danos, isso não é equiparável, porque $1 milhão para os russos representa uma proporção muito menor de seus recursos totais do que $1 milhão representa para os ucranianos. Assim, todas essas questões precisam ser levadas em conta quando falamos desta guerra de desgaste. E claro, bom, seguimos acompanhando esta guerra. Já faz 2 anos e meio que a comentamos neste canal. Eu acompanho a guerra, obviamente, desde que começou. Imagino que muitos de vocês também estejam nessa mesma jornada. E os drones Shahed, quando foram utilizados inicialmente, lá por setembro do ano de 2022, e depois quando começaram a ser usados cada vez mais e mais, às vezes nos surpreendíamos quando mais de 100 drones Shahed eram relatados. Mas agora, os números são realmente impressionantes. Sim, segundo o que reportam tanto fontes russas quanto fontes ucranianas, e também vi isso em meios de comunicação ocidentais, os russos simplesmente estão se preparando para usá-los cada vez mais.
Dizem que diferentes fábricas estão sendo instaladas, e tudo aponta para que eles continuarão sendo uma constante nesse tipo de ataque. Mas, além disso, o seu uso vai aumentar. E bom, esse número de 500 drones por noite está se tornando uma realidade, e inclusive pode ser superado. Uma última coisa. Fala-se que este ataque foi uma resposta ao que foi o ataque ucraniano. Esse ousado ataque ucraniano contra diferentes aviões bombardeiros russos. E, na verdade, não tenho isso claro. Vi que em alguns lugares se afirma que efetivamente esta é a resposta. Mas também vi que em outros se diz que isto não é a resposta em si, mas que estão tentando sobrecarregar a defesa antiaérea ucraniana antes do que será a verdadeira resposta. Assim, é preciso ficar muito atento a isso. Precisamos ver que tipo de informação pode surgir. Se há informações sobre um novo ataque. Por quê? Veja bem. Essa informação que comentamos anteriormente é preliminar. Ela vai surgindo antes de ou enquanto estão se movimentando os bombardeiros, enquanto estão se movendo muitas vezes também os navios, etc. Essa informação costuma surgir 4 ou 5 horas antes dos ataques. Por volta das 6 ou 7 da noite, aqui onde eu estou, costuma surgir essa informação. Então sempre temos isso antes do que são os ataques que são reportados no dia seguinte. Há diferentes canais na descrição do vídeo que vocês podem seguir, incluindo o meu, onde muitos desses eventos são reportados enquanto se desenvolvem todos esses acontecimentos prévios aos grandes ataques. Assim, se durante as próximas horas ou durante os próximos dias surgirem movimentações na informação que aparece nesses canais, é provável que efetivamente haja uma outra resposta maior, que iremos ver. Mas isso, imagino, teremos a resposta para tudo isso no próximo período. E não precisamos nos aprofundar tanto nisso neste momento. A questão é que existe esse debate. Se este foi o grande contra-ataque russo em resposta ao ataque ucraniano, ou se a verdadeira resposta ainda está por vir. E, para ir encerrando com o vídeo de hoje, precisamos falar dos Estados Unidos, que já parecem ter se retirado em grande parte das negociações. Mas, bom, houve uma conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, na qual se falou sobre toda essa questão da operação ucraniana, onde Donald Trump afirmou, se não me engano, que ele não sabia do que se tratava esse ataque ucraniano. A verdade é que eu não sei se acredito nisso, mas, bom, isso é outro tema. E ele usou uma analogia uma analogia comparando quando duas crianças estão brigando e você tenta separá-las, mas não consegue. E que, supostamente, isso é o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Como se uma guerra em que já morreram centenas de milhares de pessoas pudesse ser comparada a uma briga no parque entre duas crianças. Obrigado por assistir. Espero que nos vejamos amanhã. E o que ele disse foi que tentaram ajudar, e que simplesmente, como se eles não quisessem ser ajudados. E é quando, uma e outra vez, voltamos à mesma questão, em que os Estados Unidos ajudaram. Ou seja, claro, estabeleceram diferentes conversações, mas que não chegaram a lugar nenhum. Esses enviados especiais, muitas vezes, demonstravam que não tinham muita ideia do que estavam falando. Ofereciam tratados de paz que, desde o início, sabia-se que, obviamente, nenhum dos dois lados iria aceitar. Mas, bom, esse é outro assunto. Aqui vemos como Donald Trump está tentando se eximir um pouco, pelo menos na minha opinião. Afastar-se um pouco de todas as suas promessas sobre encerrar esta guerra, que não se cumpriram. E que, bom, todos esses objetivos que foram estabelecidos também não foram alcançados. E, além disso, nota-se que Donald Trump tem outras prioridades. Uma série de batalhas legais dentro do seu próprio país. Tudo o que está acontecendo com Elon Musk, que, imagino eu, para alguém cujo orgulho é tão importante, provavelmente também será uma questão que ele terá que enfrentar. E tudo isso da guerra entre Rússia e Ucrânia passa, por assim dizer, a um segundo plano. Mas também outra coisa muito interessante que vem sendo reportada é que existe a possibilidade de que Donald Trump tome a decisão de cortar completamente o apoio à Ucrânia, ao mesmo tempo em que também estaria decidindo não impor mais sanções à Rússia. Isso, obviamente, vai impactar ainda mais a posição da Ucrânia neste conflito. E provavelmente vai significar que a Europa terá que chegar e pagar a conta. Se acabar fazendo isso ou não, será outra questão. É algo que já discutimos bastante,
Mas parece que podem vir tempos muito interessantes em relação a como a dinâmica deste conflito pode mudar. Mas, bom, isso foi tudo por hoje. Muito,